Olá, estamos aqui para prosseguir a nossa série de estudos, de palestras, de meditações sobre o tema Levanta-te. Uma palavra muito maravilhosa da parte de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração. E hoje eu quero falar de um outro ângulo da expressão levanta-te. Essa expressão, ela é bem rica na Bíblia, bem rica. A gente encontra ela logo bem no começo do livro de Gênesis e ela vai atravessando aí Bíblia fora até chegar no Apocalipse, né? E hoje eu quero meditar de um outro ângulo. É interessante que a mesma Bíblia que fala levanta-te e sobe, também fala levanta-te e desce, né? Que coisa interessante. E isso me ensina muito. São detalhes que nos chamam a atenção, né? Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículos 9 até o 11. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Louvado seja Deus. Aqui está um episódio interessante, um fato muito rico. Gideão foi chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus para guerrear, lutar contra os midianitas. Mas Gideão, pelo que a gente entende das Sagradas Escrituras, ele era um moço assim um tanto temeroso, um tanto receoso, um tanto tímido, um tanto assim retraído, né? Até parece que ele, pelo temperamento dele, a gente percebe que ele era de um temperamento retraído, né? Um temperamento assim tímido, receoso. E ele fez lá uns testes com um velo, né? De algodão. E fez o teste de um jeito, depois tornou a fazer de outro. De todos os dois modos que ele fez, Deus o respondeu como ele queria, como ele desejava, para comprovar que realmente Deus queria que ele fosse. Mas ele ainda ficou inseguro, mesmo depois daquele teste, mesmo depois que Deus havia o chamado de forma esplêndida, de forma nítida. Ele fez o teste ali do velo de lã. E depois ele, ainda inseguro, aí Deus falou para ele: levanta-te e desce ao arraial. Que coisa interessante eu aprendo aqui. Levanta-te e desce. Aqui era para ele descer. Tem momentos na vida da gente que a bênção, a vitória está na descida. Às vezes é preciso descer. Lembra do Zaqueu na árvore, quando ele havia subido na árvore? Deus disse a ele, né? Jesus disse a ele: desce-te, né? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Tem momentos que é necessário descer. Eu aprendo isso aqui no livro de Juízes 7. Gideão foi ordenado por Deus: levanta-te e desce ao arraial. O arraial aqui era dos midianitas. E falou para ele descer só. Ele e o moço dele, que chamava Purá, né? Dependendo da tradução, é Pura. A tradução mais comum que nós usamos é Purá. E ele chamou o moço e desceram. Chegou lá, eles encontraram, entre outras pessoas, dois homens andando e um contando para o outro um sonho. E os dois pertinho, né, atrás, por ali na retaguarda, ouviram um contando para o outro sonho. O segundo disse: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Olha, estava confirmada
a palavra de Deus. A descida de Gideão no arraial dos midianitas trouxe a ele a certeza que a vitória viria, que a vitória estava garantida pelo próprio Deus que mandou descer ao arraial. Quando Deus nos manda descer a um lugar, podemos descer com segurança. Tem um texto da Bíblia que Deus falou para um certo homem, né? Não temas descer ao Egito, eu vou descer contigo. Oh, glória a Jesus! É importante isto. O que a gente não pode é descer fora da vontade de Deus. O que a gente não pode é descer a hora que é o inimigo que está mandando descer, né? Lembra de Neemias, capítulo 6? Quando o Sambalate e mais alguns inimigos deles falaram para eles descer, o Neemias falou, não poderei descer. Por quê? Porque era o inimigo que estava mandando descer. O inimigo um dia mandou até que Jesus descesse da cruz, né? Desça agora da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. E assim nós vamos crer. Mas não era hora de descer. Agora aqui sim, aqui Deus mandou o Gideão descer ao arraial para poder confirmar a palavra dele. Há momentos que é necessário descer. Às vezes precisa descer do pedestal. É preciso descer do nosso orgulho, do nosso eu. É preciso descer. Às vezes a gente põe no coração que já somos muito sábios, já temos um conhecimento esplendoroso. E Deus aparece ou manifesta ou fala, desça, levanta-te e desce. Levanta-te e desce. Foi essa a ordem dada a Gideão. E ele levantou, chamou o moço dele e desceram ao arraial. E lá foi confirmada mesmo a palavra de Deus para eles. Levanta-te e desce. Encontra em primeiro livro de Samuel, capítulo 23, logo no começo do capítulo, onde fala que Davi livra Keila. Keila era uma cidade na terra de Judá, que segundo os estudiosos ficava a uns 14 quilômetros da cidade de Hebrom. E ao que tudo indica, ela foi fundada pelos descendentes de Caleb, aquele Caleb companheiro de Josué. E essa cidade estava sofrendo, ela foi atacada pelos filisteus. Os filisteus estavam causando destroços nessa cidade, matando muita gente, saqueando, né? Saqueando a cidade, roubando, tomando os bens desse povo. E Davi foi avisado. Davi estava numa situação não muito boa também, porque ele estava numa situação até de fuga, né? No capítulo 22, fala dele escondido na caverna de Adulão. Nesse tempo ele tinha um exército de homens, e é interessante os homens que eram o exército dele. A Bíblia diz que era um povo amargurado, endividado, era um povo da vida amarga, né? E ele tinha um exército desse povo, um povo que, gente dessa natureza, geralmente topa tudo. É um povo amargurado, endividado, e esse povo uniu com Davi, e ele formou desses homens um exército poderoso. Interessante. E agora, na cidade de Keila, a cidade sofrendo, né? Ele foi avisado e até solicitado para que ele e os seus homens pudessem levantar e combater contra aquele povo, né? E o certo é que, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, e foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, eis que
tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Olha que fato sublime e interessante isso daqui. Levanta-te, desce a Keila. Aqui não era a ordem para subir, é descer. Tem hora que para poder livrar alguém a gente tem que descer. É interessante isso daqui. Quando Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos e o povo de Israel pecou, a Bíblia nos diz que Deus disse a Moisés: desce-te depressa, porque o teu povo que fizeste sair do Egito pecaram, corromperam, cedo desviaram dos meus caminhos, dos meus mandamentos, dos meus estatutos que eu propus a eles. Hora de descer para livramento de alguém, descer para socorrer alguém. Às vezes é preciso descer. Isso acontece muito na vida de líderes. Precisa de descer ao nível que está o outro. Para quê? Para poder ajudá-lo, para poder estender as mãos a ele, para poder socorrê-lo, para poder abençoá-lo, para ensiná-lo, para corrigi-lo, para dizer a ele, para ele levantar, para ele ter ânimo. Mas a vida ele precisa descer. Encontramos isso naquele caso do Eutico que caiu da janela. Em Atos capítulo 19, me parece, quando Paulo desceu, estava no 3º andar, ele desceu e foi lá onde estava o Eutico para poder orar por ele. E o milagre foi algo estupendo, mas foi necessário descer. Levanta-te e desce. Davi teve essa ordem, Gideão teve essa ordem, levanta-te e desce. E temos mais na Bíblia exemplos de quem foi preciso descer. Tem um texto da Bíblia muito conhecido em Jeremias capítulo 18, né? Jeremias capítulo 18, logo a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Levanta-te e desce. Olha que são ordens extraordinárias. Gideão foi ordenado por Deus para descer ao arraial dos midianitas, para ter a palavra confirmada. Já que ele queria uma confirmação, Deus não ia mudar não, mas ele estava medroso, né? Então Deus disse: levanta-te e desce ao arraial, e você vai ter as tuas mãos fortalecidas. E ele levantou, chamou o moço dele, desceram ao arraial dos midianitas, e foi confirmada aquela palavra. Isso aconteceu com Davi: levanta-te e desce a Keila para livrá-la. Aconteceu com Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Ora, por que Deus não pôde falar com ele na casa dele, no serviço dele, né? Levanta-te e desce. Tem hora que tem que descer para poder ouvir a voz de Deus. Tem hora que tem que descer para poder aprender. Muitas pessoas aí não aprendem porque não desce. Não desce. Estão na altura. Acha que agora já são os grandes, né?
É o grande. Sabe quem é grande? Grande é só Deus. Chega a hora que Deus manda a gente levantar e subir, mas chega momentos que ele manda levantar e descer. Descer para ouvir, descer para livrar, descer para fortalecer as mãos. Gideão teve as mãos fortalecidas quando desceu no arraial. Keila foi liberta quando Davi e os homens desceram para livrá-la. Glória a Deus. Jeremias ouviu a voz de Deus quando desceu à casa do oleiro, quando viu o vaso quebrar na mão do oleiro, e o oleiro, interessante, o oleiro não pegou consertar o vaso, o oleiro não emendou o vaso. Sabe o que o oleiro fez? Fez outro vaso, do jeito que ele quis fazer. O quebrado não serviu para ele, não. O que Deus está falando para Jeremias? Do jeito que é esse barro, como é esse barro na mão do oleiro, não pode vocês ser na minha mão? Deus é o oleiro por excelência. Agora, para o Jeremias saber disso, precisou dele descer à casa do oleiro. Ele não tinha como subir. A olaria era lá embaixo. Às vezes é preciso de dar um pulinho lá na olaria, né? Nem tudo a gente consegue subindo. Tem hora que tem que descer. Tem hora que é necessário descer. Que Deus nos ajude a compreender verdades como estas. Que Deus nos ajude a praticar lições assim na nossa vida, de sabermos discernir momentos que temos que descer. Descer para fortalecer as mãos, descer para livrar alguém, descer para ouvir as palavras de Deus. O Jeremias precisou descer para ouvir. Que Deus te abençoe. Maravilhoso Pai Celeste. É um momento muito sublime, o momento da oração da fé. E eu estou orando agora na certeza de que esta mensagem está alcançando muitas vidas, muitas pessoas. Pai Celeste, no nome do Senhor Jesus, quero orar por este homem, por esta mulher, por esta família, por este lar. Quem sabe alguém que está precisando dar uma descidinha na vida. Quem sabe alguém que tem pensado que está tão alto, né? Tão alto, tão elevado. E o Senhor está ordenando, levanta-te e desce. Gideão precisou levantar-se e descer. Descer ao arraial dos midianitas para ter as mãos fortalecidas. Encontro também o Davi, o Senhor mandou dizendo, levanta-te e desce a Keila, tu e os teus homens, e a livrarás. Oh, que coisa interessante, né? Jeremias, o Senhor disse a ele, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja o teu nome. Às vezes é preciso descer do nosso ego, descer do nosso orgulho, descer daquilo que às vezes pensamos que já conhecemos tanto, ou já sabemos tanto. Às vezes é preciso de ir aprender com um oleiro, aprender, aleluia, na olaria. É lá, às vezes é lá na olaria que o Senhor quer nos levar para ouvirmos a tua palavra. O Senhor tem muitos lugares de falar, mas o Senhor fala também na olaria, o vaso que quebra. E o Senhor diz, como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E lá na olaria eu aprendo, aleluia, que eu não sou mais do que aquele barro, que eu não sou mais do que aquele vaso que quebrou na mão do oleiro.
Eu não sou melhor que aquele vaso. Eu nunca serei o oleiro, nunca passarei de barro. O Senhor é o oleiro por excelência, que pode nos moldar, que pode fazer de nós vasos excelentes para uso na tua obra. Pai Celeste, nos ensina a cada dia essas lições para a prática em nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, que colocamos em práticas essas lições tão maravilhosas nas nossas vidas. Até o próximo, em nome de Jesus.